A paz do Senhor Jesus. Vamos para mais um dia do nosso devocional, que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo de número 8, versículo de número 27, que diz: E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. Essa passagem, ela vai falar de um homem, que se encontrava possesso por um espírito maligno, uma legião de demônios, que ali estava na vida daquele homem. E logo após Jesus, ao sair daquela tempestade, ele vai enfrentar esse homem endemoniado. Nós vamos ver que em ambas as situações, vamos ver pessoas em situação de desespero, tanto quem está passando por uma tempestade, como aquele que está também possesso, por um espírito maligno. E esse homem que se encontrava na terra dos Gadarenos, era um homem que estava ali oprimido pelo demônio, ali por Satanás, e uma legião romana. Quando se falava que estava sobre ele uma legião romana, nós podemos dizer que uma legião romana ela é composta por até 6.000 soldados. Observamos que essa informação ela vai nos ajudar aqui a ter uma dimensão do grau de sofrimento e perseguição demoníaco em que aquele homem se encontrava. Então Satanás, ele destrói a vida daqueles a quem possui. O inimigo, quando ele está na vida de uma pessoa, ele bota a pessoa numa situação onde a sua condição é deplorável, tanto no nível espiritual como no nível relacional e físico, pois sua condição parece um exagero retórico dos evangelhos, mas não é. De fato, Satanás ele é capaz de ir às últimas consequências da vida de um indivíduo, sociedade ou cultura mesmo, e os levar ao que? A completa derrota, vamos botar assim, espiritual, e a degeneração humana, do homem, a ponto desse homem estar em uma situação onde ele não tem o controle da sua própria vida, não tem o controle das suas ações. E nós observamos que o inimigo ele vem, ele tenta limitar as pessoas dentro disso, colocando e até mesmo usando essas pessoas. Então, a ponto que nós vamos ver na passagem que aquele homem ele estava o quê? Estava nu, ele não andava vestido. Um homem que estava solitário, um homem agressivo, restando de viver entre o quê? Entre os sepulcros, viver naquele cemitério, não estando diante, e nós vamos ver que nós não estamos diante de um caso de doença mental, de alguém que estava perturbado, embora a sua condição psicológica estivesse seriamente comprometida por causa da possessão demoníaca, mas não era um caso de uma doença mental. Aquele homem ele estava dominado pelo diabo, em sua mente, em seu físico, em suas emoções e em sua vontade. Ele não tinha controle. Era um homem que estava vivendo infeliz, com tormento indescritíveis e desprovido de qualquer equilíbrio. Esse quadro ele condiz com o papel do diabo, que veio para quê? Para roubar, matar e destruir. João capítulo 10, versículo 16 vai dizer. Também ele vai mostrar a natureza do cativeiro do qual Jesus veio libertar os homens. Então Jesus ele vem para tirar o homem do cativeiro, para que assim um homem ele possa ser liberto, ser transformado. Então Satanás ele destrói a vida daquele a qual ele possui. Esse é o intuito dele, destruir a vida. Quantas pessoas estão possessas por espírito imundo e precisa de uma libertação? Aquela pessoa em si, a gente observa que ela vive uma vida, uma vida doente, uma vida triste, uma vida realmente onde
está dominada por Satanás, mas nós cremos que o Senhor ele liberta, que no nome do Senhor Jesus, todo espírito maligno ele já caiu por terra, ele cai por terra. Nós vamos observar também que Satanás ele está completamente sob a autoridade de Jesus, né? Nós não pense que o inimigo o que ele faz, ele age, mas ele está completamente sob a autoridade de Jesus. E os demônios, eles vão saber que Jesus é o Filho de Deus e que tem autoridade para comandá-los, né? Versículo 28 vai dizer isso. Então, ele já havia sido reconhecido como o Santo de Deus na terra dos judeus. Lá em Lucas 4:34, nós falamos sobre isso. Mas aqui ele é reconhecido na terra dos gentios, né? Os demônios rogavam a Jesus que não o mandasse para o abismo ou para um lugar de tormento. Versículo 31 diz: então a soberania e a autoridade de Jesus, né, abarcam o quê? As esferas naturais e espirituais. Jesus ordenou ao demônio que saísse do homem e permitiu que eles entrassem em uma manada de porcos. Ali estava aquele a quem todo o principado e toda a potestade se lhe submetem, né, libertando uma vida preciosa do cativeiro do diabo. Então, Satanás ele sabe de que Jesus ele é o Santo de Deus. E que Jesus, esse nome, ele tem poder. E ele tem todo, o Senhor tem autoridade, né? E o inimigo está sob a autoridade do Senhor. Então até o que acontece, o Senhor permite. Então clame Jesus, tenha certeza de que Ele, né, Ele é poderoso. E quando chegar numa situação, né, onde o inimigo está oprimindo, está tentando, né, clame pelo nome do Senhor Jesus. Nessa aqui no nome do Senhor Jesus, todo espírito maligno, ele venha cair por terra. Satanás, ele é derrotado, né? Ele é desmoralizado pelas maravilhosas transformações que Jesus realiza na vida daquele que fora possuído por demônio. O homem é quem saiu os demônios, ele se encontrava em perfeito juízo. Nós vamos ver lá no versículo 35, a palavra vai dizer que aquele homem estava vestido e estava onde? Aos pés de Jesus. No versículo 35 diz: e saíram a ver o que tinha acontecido e vieram ter com Jesus. Acharam então o homem de quem havia saído os demônios, vestido em seu juízo, assentado aos pés de Jesus, e temeram. Então nós vamos ver que o testemunho da libertação daquele homem era notório. Era algo notório que no versículo 36 ele diz: e o que tinham visto contaram-lhe também como fora salvo aquele endemoniado, né? Era notório a todos ali daquele lugar, que já conhecia o triste estado daquele homem, de que aquele homem já não era o mesmo, que ele estava ali, ele tinha sido liberto, né? E Jesus ele fez, né, fez por ele, não podia ser escondido debaixo de uma cama ou debaixo de um vaso, não tinha como esconder aquilo que o Senhor estava fazendo, aquilo que o Senhor fez na vida daquele homem. Então, a verdade, a que for exposta, era tão ofuscante quanto uma candeia sobre um velador. Então, Jesus ele restaurou sua vida, desenvolveu-lhe a dignidade roubada e o enviou para ser um missionário entre seus parentes e com os cidadãos. Versículo 39, nós vamos ver que aquele homem ele queria ir com Jesus, mas Jesus ele ali diz para aquele homem, né, torna para a tua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus. E ele foi e apregoando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus tinha feito. Então aquele homem ali estava sendo que era oprimido e possesso pelo inimigo, ele se torna um homem que vai fazer missões, que vai pregar e vai dar testemunho aos cidadãos daquela cidade de que Jesus ali o tinha libertado de todo mal. Então repare, aquele homem ele vai voltar para a sua casa, né, dando a entender que um dia ele fora tirado do seu lar pelos demônios. Quantas pessoas foram tiradas das suas casas, do convívio familiar, por Satanás? Quantas pessoas foram tiradas a ponto dessa pessoa estar morando nas ruas, a ponto dessas pessoas estar
né, vivendo realmente, né, uma vida perturbada, atormentada por Satanás. Tantas pessoas que estão nessa situação, e quantas pessoas também estão sendo tentadas a sair das suas casas, a sair do ambiente familiar, ir embora, né? Quantas coisas. Então, se alguém nessa situação, né, ouvindo esse áudio, né, que no nome do Senhor Jesus todo mal, toda estratégia do inimigo venha cair por terra, busca ao Senhor, clame ao Senhor, mas não dê ouvido, porque a intenção do inimigo como naquele homem, ele tinha família, ele tinha seu lar, mas o inimigo fez de tudo para tirar ele da sua casa, e assim ele foi morar no sepulcro. E nada começou de uma hora para outra de ele morar direto no cemitério, porque quem sai muitas das vezes da sua casa, do ambiente familiar, da casa dos pais, da casa, né, onde está ali a sua família, filhos, cônjuge, essa pessoa ela não sai diretamente para morar no cemitério. Aquela pessoa faz igual o inimigo, ele usa de uma forma, né, igual o filho pródigo. Ele sai com alguma coisa, de repente para morar em algum lugar, vai sair porque tem que estar trabalhando, tem uma condição social favorável, tem como se sustentar. Mas depois que ele sai desse convívio e vai morar, o inimigo depois vai fazer essa pessoa estar mendigando pela rua, vai fazer essa pessoa estar dependente de drogas. Então, né, que nós possamos orar e falar com o Senhor, pedindo para que assim o Senhor venha estar libertando aqueles que estão vivendo nessa situação, vivendo muitas das vezes nas cracolândias, vivendo muitas das vezes, né, pelas ruas, vivendo muitas das vezes em prostíbulos, vivendo em tantos lugares. A gente vê pessoas que estão ali que tiveram casa, tiveram família. Então, que nós possamos orar para essas pessoas, para que assim elas possam, né, ser libertas pelo Senhor Jesus e venham estar voltando ao convívio, porque aquele homem ele vai voltar para a sua casa, vai voltar ali no meio dos seus parentes. Então, a libertação operada por Jesus lhe devolve a sanidade, a dignidade e a vida em família. Então, essas pessoas que estão fora, né, pode ter certeza, após o Senhor libertar essas pessoas, e não pense que isso eu vou orar só para o Senhor fazer. Não, nós também devemos ser um instrumento, uma ferramenta que vai até o encontro dessas pessoas e vamos falar de Jesus para elas, vamos orar, vamos estar colocando diante do Senhor, mas não só uma fé sem ação, uma fé sem obra, mas indo, pregando, cuidando, zelando para essas pessoas e trazendo, porque o Senhor lhe devolve a sanidade mental, o Senhor devolve a dignidade e a vida, né, em família. Então esse é o objetivo do Senhor. Então Satanás, ele é derrotado. E quando nós observamos que vidas se chegam ao Senhor, que estão vivendo nessa situação, volta para o Senhor, tenha certeza de uma coisa, a alegria. É aí que nós vemos mesmo o poder que o nosso Senhor Jesus ele tem, que o nome dele tem, né? Que nós temos, nos dá autoridade para poder estar usando, para poder estar clamando por ele, né? E tenha certeza que toda e qualquer estratégia do inimigo ele cai por terra. Então, outro ponto é que Satanás ele estabelece na sociedade, né, seus valores diabólicos. Então, Satanás ele aproveitou a destruição da manada de porcos para estabelecer o princípio de que as coisas valem mais do que as pessoas. Então, aqueles homens ali que eram donos daquela manada de porcos, né, eles vão se preocupar mais com o bem material do que com a própria vida, né? O importante ali em tudo isso, essa passagem, é que aquele homem foi liberto. Aquele homem que estava possesso foi liberto. Mas aqueles homens, a sociedade, ela olhava como Jesus como alguém que poderia, né, ser alguém que estaria atrapalhar os seus negócios. Então, esse princípio que hoje é usado na humanidade, que as coisas valem mais do que as pessoas, não foi só naquele tempo, isso, né, acontece no dia de hoje. Então, o gadareno, eles expulsaram Jesus das suas terras, com medo de haver prejuízo material. Para eles, os porcos valiam mais do que as pessoas endemoniadas. Então, tem pessoas hoje que estão mais se importando mais com as coisas materiais do que com a própria vida, com a alma de alguém que estava possesso, de alguém que estava oprimido, de alguém que estava precisando de uma libertação. E é isso que eles vão estar. As pessoas vão estar mais preocupadas. Naquele tempo, eles estavam preocupados também
vendo que os porcos valiam muito mais do que, né, aquela pessoa. E o Senhor, ele chega para poder libertá-la. Então a questão aqui, né, se volta para o fato de que as pessoas sãs eram tão inimigas do evangelho quanto um homem endemoniado, ambos precisando do mesmo remédio espiritual. Jesus Cristo, esse era o remédio espiritual que ele necessitava ali. Não, nada mais, e já era suficiente para que aquele homem viesse encontrar, né, a paz e viver realmente, voltar a viver em família. Então eles estavam tão possuídos de grande medo quanto o homem outrora estivesse possuído por demônio. Lucas repete essas palavras em 3 ocasiões, né, nessa sequência de acontecimento. Os discípulos estavam possuídos de temor e admiração diante do poder de Cristo, versículo 25 diz. O homem gadareno estava possesso de demônio, né, e os gadarenos estavam possuídos de grande medo, pelo receio do prejuízo financeiro. Então entenda, que nós possamos entender, né, que o princípio que o mundo ensina, né, de que as coisas valem mais do que as pessoas, isso não é um princípio divino, isso é um princípio diabólico, porque muitas pessoas hoje, né, estão matando, estão tirando a vida, estão tramando contra a vida de tantas pessoas que nós observamos no noticiário que são mortas por causa de coisas materiais. E muitas das vezes a vida, né, muitos pessoas querem pesar a vida com o bem material, né? Quantas pessoas hoje tramaram e tramam, e nós vemos assassinato, pessoas que matam o outro, filho matando o pai, pai matando o filho, pessoas tramando contra a vida do próximo por interesse financeiro, por um bem material. Então, isso tudo já é estratégia do inimigo. Então, nós, como uma sociedade, né, que vivemos em sociedades, né, e temos o conhecimento da palavra do Senhor e temos o Espírito Santo de Deus, nós precisamos estar a cada dia, né, pregando o Evangelho de Jesus Cristo e mostrando para todos que uma alma é importante para o Senhor. Então nós vamos ver também que o poder de Jesus sobre a doença e a morte, né? O Senhor é aquele que ele cura e ele faz milagres, né? Nós vamos observar que quando ali aquela menina, o Senhor vai ressuscitar, né, a filha de Jairo, né, nós vamos ver também o Senhor curando, né, ali aquela mulher que tinha um fluxo de sangue. Nós vamos ver o poder de Jesus não só sobre o Satanás, mas também sobre a doença e sobre a morte. Nós vamos observar que aquela mulher do fluxo do sangue, ela já sofria há muitos anos, né? Ela tinha realmente a sua vida, uma doença, né, queria levar à morte, algo que estava ali na vida dela, mas ela foi lá e tocou em Jesus e recebeu, né, a cura. Então, além da morte, muitas das vezes nós observamos quantas pessoas estão excluídas da sociedade, né? Podemos ter uma espécie de uma morte social, pessoas que estão longe porque estão enfermas, porque estão doentes. Mas o Senhor, ele tem todo o poder para operar milagres. Jesus, ele, além de ele expulsar demônios, ele também cura a doença e ressuscita também, como nós vamos ver no decorrer desse texto, que ele também ressuscita a filha de Jairo, né? Ali, aquele homem foi procurar Jesus, e ao procurar o Senhor, nós vamos ver que a filha dele já estava enferma. Nós vamos ver que o sofrimento, né, das pessoas, que as pessoas passam, né, como nós vamos olhar aqui Jairo, né, um homem que era conhecido, né, um homem que tinha o respeito ali, ele vai procurar Jesus. Ele vai procurar o Senhor Jesus porque ele estava o quê? Desesperado, porque o sofrimento vai levar a pessoa a buscar Jesus, né? Muitos falam, se não vem por amor, vem pela dor. Tem muitos que vêm pela dor mesmo, porque através da enfermidade que nós vamos entender que nós não somos autossuficientes, nem temos nenhum poder, né, para poder, não conseguimos resolver, né, ou curar nós mesmos. Mas o Senhor Jesus, ele tem poder. Então Jairo, ele era esse homem, né, influente e gozava de boa reputação social na cidade, né? Como diz a palavra, ele era chefe da sinagoga.
Mas a morte, quando visita a casa dele, e ali a sua única filha, com 12 anos, estava enferma, o que nós vamos ver? Né? E ali o Senhor, aquele homem, ele vai ao encontro de Jesus. Aquele homem estava desesperado e sabia que somente Jesus seria capaz de resolver o seu problema. Nós precisamos entender que Jesus é a única esperança para os desesperados. Quantas pessoas estão desesperadas, estão perdidas e deixam se levar muitas das vezes por tantas coisas que é colocada, né? Porque ainda não conheceu Jesus. Porque quando conhecer Jesus, tenha certeza, o Senhor é aquele que acalma a tempestade, é aquele que expulsa, né, Satanás, é aquele que cura quem está com fluxo de sangue, como aquela mulher, e é aquele também que ressuscita o morto. Então, aquele homem desesperado, ele procura Jesus. Né? Precisamos entender que Jesus é a única esperança para o desesperado. Se você conhece alguém que está desesperado, né, que o versículo 50 ele vai dizer assim: não temas, crê somente, e ela será salva. Então essa é a palavra de Jesus para aquele homem que estava desesperado. Né? E ele continua dizendo aqui: não te disse eu que creres, se creres verás a glória de Deus? Né? Aquele homem ele ouve o Senhor, e nós vamos ver que o Senhor ele vai operar um milagre. Aquela menina vai ser curada. Nós vamos ver que o milagre do Senhor, né, é operado na vida de todos aqueles que creem, de todos aqueles que buscam ao Senhor. Então, que nesse dia você possa também, né, estar caminhando, buscando ao Senhor, crendo que o Senhor ele tem todo o poder para ressuscitar aquilo que está morto na sua vida. Aquilo que está sendo, Satanás está oprimindo, aquela vida, continue orando, entregando nas mãos do Senhor e creia que o Senhor tem poder para mudar toda a história, todo o quadro, porque no nome do Senhor Jesus, ele tem poder para transformar vidas, e aqueles que estão muitas das vezes sem nenhuma esperança, o Senhor, ele é poderoso, né? Ele tem o nome do Senhor Jesus, tem poder para libertar os cativos, né, para poder realmente dar vida àquele que está morto. Então continue crendo, né, que o amor de Jesus é maior do que a impureza humana. Então não importa qual seja o teu pecado, não importa qual seja, né, o que você fez, mas importa que você se arrependeu e está confessando Jesus como seu único suficiente Salvador, e a partir desse momento vai viver em novidade de vida, longe do pecado, longe da maldade, vivendo para o Senhor. Então que nesse dia o Senhor te abençoe e te guarde, que você possa meditar nessa palavra, e se você se identificar com essa parte da mensagem e o Espírito Santo de Deus te tocar, caminha essa mensagem para aqueles que estão necessitados nesse dia, que precisa de uma libertação, que precisa de uma cura, que está precisando até mesmo de algo que esteja morto na sua vida, venha ressuscitar, né? Aproveita essa oportunidade também para poder estar expandindo e anunciando, né, a mensagem do reino do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe nesse dia.